Em um futuro próximo, criaturas misteriosas aparecem do nada e começam a matar a humanidade, causando um evento apocalíptico que deixa poucos sobreviventes. Existem muitas teorias sobre o que aconteceu, como um inseto portador de uma infecção, uma névoa roxa e um castigo para a humanidade, mas todos são rumores e ninguém tem a história real. Aqui é o Avin Filmes e hoje vamos recapitular o filme Arcadian de 2024. Na cidade, Paul estava procurando suprimentos quando de repente as sirenes começaram a soar. Ele imediatamente sai correndo e avança pelas ruas, escondendo-se quando necessário e se afasta de qualquer grito ou explosão enquanto a cidade é coberta por uma fumaça preta. O Paul chega a uma casa abandonada nos arredores, onde ele se reúne com seus filhos, dos quais ele precisa cuidar sozinho. 15 anos depois, os filhos do Paul cresceram e se tornaram adolescentes saudáveis. Eles vivem na mesma casa e saem durante o dia para procurar suprimentos, mas se escondem durante a noite. Assim que o sol começa a se pôr, o Joseph cobre as janelas e manda o seu cachorro Rocco entrar na casa. O Paul espera do lado de fora até ver o Thomas voltar e o repreende por estar atrasado. O Thomas explica que gosta de ajudar seus vizinhos, a família Rose, que tem uma fazenda. Em seguida, os três garantem que todas as portas e janelas estejam trancadas antes de jantar. O Paul repreende o Thomas mais uma vez, dizendo que, se ele se atrasar novamente, não terá permissão para sair mais dos limites. O Joseph zomba do seu irmão, e por isso, logo uma discussão se transforma em uma briga física, mas o Paul rapidamente os interrompe e lembra que eles são homens, não animais. Após o jantar, o Paul observa seus filhos jogarem xadrez, mas é distraído quando o Rocco começa a arranhar e rosnar para o chão. Vendo isso como um presságio, o Paul e Thomas descem as escadas e são surpreendidos por uma batida repentina na porta. Parece que as criaturas estão tentando entrar, então eles imediatamente seguram a porta para impedir que elas a forcem para dentro. Há muito abalo e pancada por vários segundos até que as criaturas desistem e saiam. Em seguida, o Thomas repreende o Joseph por não ter ajudado, mas o Joseph revela que ele estava escutando para entender melhor. Houve 3 tentativas, a primeira durou 10 segundos, a segunda 20 e a última apenas uma. O Joseph acredita que a primeira foi um teste, a segunda foi tentativa real de arrombar, enquanto a terceira foi apenas um golpe frustrado. No dia seguinte, eles verificam a porta e vê todas as marcas de garra na madeira. A porta perdeu força, então Paul e seus filhos saem para procurar madeira para reforçar ela. Eles levam tudo o que encontram de volta para casa. E enquanto Thomas corta a madeira, o Paul verifica o Joseph que estava construindo algo no celeiro. Depois de alguma insistência, Joseph admite que estava tentando construir um veículo porque está cansado de se sentir confinado e com medo. Mas ele não consegue fazer o motor funcionar. O Paul fica impressionado e dá até uma olhada, fazendo rapidamente algumas alterações que finalmente fazem o carro funcionar. Empolgado, o Paul leva os adolescentes para dar uma volta e ensiná-los a dirigir. Eles voltam para casa depois de 1 hora de passeio e o Paul anuncia que as janelas ainda precisam ser reforçadas. Então, ele manda os meninos ao rio para recolher mais madeira. O Thomas fica irritado porque havia sido prometido que ele poderia ir à fazenda hoje, mas o Paul diz que isso é mais importante. Os irmãos saem de carro e o Thomas começa a culpar o Joseph por isso, dizendo que o Paul enviou o Thomas apenas para proteger o seu irmão. O Joseph acha que não precisa de proteção, então Thomas sai do carro quando eles passam pela fazenda e pede ao Joseph para pegá-lo na volta. Lá em casa, o Paul termina de reforçar a porta e faz uma pausa para fumar sozinho na cachoeira. Ao olhar ao redor, ele vê um buraco preto e assustador nas rochas. Enquanto isso, o Joseph vai ao rio e se amarra ao carro antes de descer para um antigo navio abandonado em busca de suprimentos. Dentro de um armário, ele encontra um pôster de uma revista erótica que o deixa sem palavras por um segundo. Ele olha mais a fundo e subitamente é surpreendido quando um monte de insetos sai de um monte de lixo, voando ao redor dele, tentando pousar na sua pele. Então, ele precisa sair dali rapidamente. Na fazenda, o Thomas ajuda a família com tarefas, mas logo fica claro que a sua principal razão para estar ali é a filha do dono, Charlotte. É evidente que os adolescentes têm uma queda um pelo outro, e eles vão dar um passeio juntos pelo campo.
Charlotte mostra ao Thomas uma corda amarrada a uma árvore, explicando que, quando era pequena, ela só podia brincar ao ar livre se estivesse tocando a árvore. Então ela se amarrava para ter mais espaço para correr enquanto ainda estava tecnicamente conectada à árvore. Eles também brincam de um jogo em que compartilham teorias malucas sobre o que causou o apocalipse. Quando chega a hora do Thomas ir embora, Charlotte lhe dá um abraço apertado. O sol estava começando a se pôr, então os dois meninos precisam se apressar. O Paul volta para casa e fica preocupado quando encontra o Rocco, mas nenhum dos seus filhos. O Joseph volta ao carro e a princípio ele não liga, mas depois de algumas tentativas ele finalmente consegue fazê-lo funcionar. O Thomas estava correndo o mais rápido possível e escorrega, caindo em uma fenda no chão. Quando o Joseph passa para pegar o seu irmão, ele não o vê por perto e simplesmente continua. Assim que ele chega em casa, conta ao pai o que aconteceu. O Paul diz a ele para entrar e trancar tudo. Enquanto ele e o Rocco procuram Thomas na fenda, o Thomas acorda com o corpo muito dolorido. Usando o isqueiro, ele começa a olhar ao redor do local e fica chocado ao ver uma criatura alcançando através de um buraco na parede. Ela até solta um grito, que é ouvido pelo Paul e Rocco. Movendo-se com cuidado, o Thomas tira uma pequena faca e esfaqueia a mão do monstro, fazendo com que ele recue para o buraco. No entanto, quando Thomas dá um passo para trás, uma segunda criatura aparece acima dele e agarra o seu rosto. O Thomas tem dificuldades para respirar, mas antes que ele possa desmaiar, o Paul chega e puxa o monstro para trás para matá-lo rapidamente. Depois de ter certeza de que o Thomas está bem, Paul e Rocco encontram um túnel que os leva diretamente para a fenda. É perigoso correr pela floresta nessa hora, então eles decidem ficar na fenda até o amanhecer para proteção e bloqueiam a entrada. Eles podem escutar as criaturas vindo pelo buraco, então eles preparam um sinalizador, mas o chão começa a tremer. Acontece que os monstros agora estão se movendo pelo subterrâneo e estão prendendo eles na fenda, cobrindo a saída com terra. Enquanto o Rocco continua latindo e a fenda não para de tremer, Paul diz ao filho e ao cachorro para recuar enquanto ele coloca o sinalizador no buraco que está se abrindo no chão. Quando as criaturas tentam sair, o Paul cria uma pequena explosão, que infelizmente o atinge também. Na casa, o Joseph escuta muitos ruídos e começa a planejar. Minutos depois, ele se senta na frente da porta principal com uma corda, amarra sua cadeira e adormece. Logo uma criatura move a madeira que cobre um buraco na porta e estica a unha para testar se o Joseph estava realmente dormindo. Quando o garoto não reage, a criatura entra, mas o Joseph revela que estava fingindo e puxa a corda. Uma gaiola cai do teto, capturando instantaneamente a criatura. Orgulhoso de si mesmo, o Joseph cobre a gaiola com um cobertor e vai dormir. Na manhã seguinte, ele fica preocupado porque os outros ainda não voltaram, então ele sai de carro para procurar. Enquanto isso, Thomas cavou através da terra que caiu para abrir uma entrada novamente, e estava arrastando seu pai gravemente ferido para fora. O Rocco também sai e segue o barulho do carro para encontrar o Joseph e guiá-los de volta à sua família. Os irmãos imediatamente trabalham juntos para carregar o Paul até o carro e depois para a cama em casa enquanto discutem como proceder. O Thomas finalmente percebe a gaiola e olha sob o cobertor, fazendo com que a criatura fique enlouquecida. O Joseph imediatamente coloca o cobertor de volta, explicando que a luz machuca os monstros. Em seguida, eles enfaixam os ferimentos do Paul, enquanto Joseph explica que, na noite passada, a criatura levou 8 segundos para entrar, o tempo mais curto até agora. Ele também tem certeza de que havia uma segunda criatura que foi embora. Seu comportamento estava mudando muito rapidamente, e o Joseph conclui que algo não estava certo. O Thomas aponta que as criaturas são inteligentes. Na noite passada eles mataram vários na caverna, e talvez eles tenham vindo aqui por vingança, porque a Charlotte disse que eles raramente vão à fazenda. O Joseph não acha que eles mataram as criaturas, ele acha que apenas o Paul fez isso para provar a si mesmo. O Thomas tenta matar a criatura na gaiola, e o Joseph tenta impedi-la, porque ele quer estudar. E na luta a criatura escapa, escondendo-se rapidamente sob a cama. Quando finalmente aparece, o Rocco começa a latir para ela, então o monstro se transforma para atacar. Joseph corre para segurá-lo e Thomas corta sua cabeça com um machado. Ainda querendo aprender mais, o Joseph leva o corpo para o celeiro e começa a abrir ele, enquanto o Rocco e um bando de insetos assistem. Não importa o quanto ele corte, ele não obtém mais informações sobre o que poderia ser. Então Thomas diz que eles deveriam levar o Paul para a fazenda da Charlotte, porque eles têm uma casa melhor e remédios de verdade.
O Joseph não acha que os Rose vão ajudá-lo, mas o Thomas o obriga a ir. Os irmãos colocam o Paul de volta no carro e dirigem para a fazenda, onde os pais da Charlotte provam que o Joseph está certo. Eles não têm remédio suficiente para compartilhar e se recusam a ajudar alguém tão gravemente ferido. Charlotte protesta, mas é ignorada. No entanto, seus pais concordam em deixar o Thomas ficar, o que daria ao Paul e Joseph mais recursos na sua casa. O Joseph imediatamente vai embora, e enquanto o Thomas segue, eles têm uma discussão em que o Joseph culpa o Thomas pela morte iminente do pai. Furioso, o Thomas empurra seu irmão ao chão e começa a sufocá-lo, mas quando percebe o que está fazendo, ele recua. O Joseph imediatamente entra no carro e sai com o seu pai inconsciente. O Joseph se junta à família na fazenda, mas depois que a Charlotte compartilha comida de verdade com o Thomas e mostra a ele alguns dos seus pertences que o Thomas nunca havia visto antes, os adolescentes compartilham um momento doce e se beijam. Mas são interrompidos pelo pai da Charlotte, que manda a filha para outro cômodo. Ao voltar, o Joseph percebe as ovelhas correndo assustadas e montes de terra para todo lado, o que significa que as criaturas estão se movendo pelo subsolo. Quando ele chega em casa, ele vê uma trilha de terra perto da parede e teme que os monstros estejam por baixo da casa. Depois de cuidar do pai, o Joseph vai ao celeiro e começa a recolher objetos para criar um novo plano. Ele começa a bloquear todas as janelas e enquanto se move pela casa, ele cai ao pisar em um tapete. Há um buraco embaixo dele, então ele conclui que os monstros já estão dentro da construção. Na fazenda, a Charlotte encontra o Thomas mexendo na cozinha. Ele ainda estava preocupado com seu pai, então quer encontrar remédios e ir embora. A Charlotte lhe dá os remédios, e ele agradece com um abraço enquanto promete voltar, sem saber que alguém pode ouvi-los. O Thomas sai correndo, mas antes que ele chegue ao portão, um funcionário da fazenda aponta uma arma para ele, acusando de roubo. O Thomas, desesperado, tenta explicar que a Charlotte lhe deu, mas o homem não acredita. Todos os funcionários se unem contra ele e levam o Thomas para o celeiro, aonde o amarram e tocam uma música para abafar o que estão prestes a fazer com ele. Eles seguram as pernas do Thomas e um homem se prepara para atirar nelas. Mas nesse momento, um buraco se abre sob eles, fazendo cair e errar o tiro. Os outros homens correm para ver o que aconteceu com ele. Ao mesmo tempo, uma criatura salta do buraco na casa principal. Os pais da Charlotte acordam quando escutam um barulho. O pai acende uma vela para investigar, mas uma criatura entra no quarto e o ataca. A vela cai e imediatamente começa um incêndio. Enquanto o monstro pula do pai para a mãe tentando matar os dois, o pai o puxa para trás e a mãe sai correndo do quarto para encontrar a sua filha, mas a criatura pula sobre ela antes que ela consiga ir muito longe. O monstro começa a se transformar e a vomitar em cima da mulher antes de atacá-la no quarto. A Charlotte escuta como ambos os pais são mortos. Quando o barulho para, ela sai e fica horrorizada ao descobrir um rastro de sangue, que ela segue até encontrar a criatura no banheiro com o corpo da mãe nas costas. No celeiro, os homens tentam lutar contra as criaturas, mas sem sucesso. Um por um, eles começam a ser mortos, e os que conseguem sair são perseguidos enquanto mais criaturas continuam chegando. O celeiro logo pega fogo, e o Thomas consegue derrubar o móvel ao qual estava amarrado, quebrando a madeira para libertar as suas mãos. Nesse momento, uma criatura o encontra, mas antes que possa atacá-lo, é abatido por Charlotte. Depois disso, os adolescentes saem correndo e o Thomas vê a casa em chamas. Charlotte explica que seus pais se foram, então eles concordam em ir para a casa do Thomas. De volta pro Joseph, ele joga um monte de móveis no buraco, esperando ganhar tempo. Em seguida ele verifica o seu pai inconsciente e beija sua testa antes de se preparar para lutar. O buraco na porta se abre de repente, mas é apenas o Thomas e a Charlotte. O Joseph admite que precisa da ajuda do Thomas, mas a sua conversa é interrompida pelo Paul, que finalmente estava acordando. Ele rapidamente toma a medicação e diz aos seus filhos para continuarem lutando. O Joseph compartilha o seu plano com os outros, e eles recolhem todas as latas de gasolina que conseguem encontrar no celeiro. Enquanto Rocco continua latindo para alertá-lo do perigo iminente, o grupo também move um velho freezer para dentro da casa. Thomas e Charlotte começam a reforçar todas as janelas restantes, enquanto Joseph faz uma pilha de móveis e despeja toda a gasolina sobre eles. No topo, ele adiciona todos os objetos explosivos que conseguiu encontrar e um dos cigarros do seu pai, que estava queimando lentamente. De repente, a pilha que cobre o buraco começa a tremer ao mesmo tempo em que uma criatura desce pela chaminé no quarto com o Paul. Outra criatura sai do buraco, e quando ela cruza a porta, o Thomas a esfaqueia por trás. A criatura imediatamente revida, mas o Thomas recupera a sua faca e a esfaqueia na cabeça, matando na hora.
Agora, uma terceira criatura vai atrás da Charlotte, mas ela rapidamente a abate com um tiro. Em seguida, os dois correm para se reunir com Joseph, e eles começam a mover o Freeze novamente. Mas a porta se abre atrás deles, revelando que o Paul estava em pé e coberto de sangue porque ele matou a criatura da chaminé. O Paul pega a arma da Charlotte e começa a atirar no chão para acertar as criaturas no andar de baixo. No entanto, a horda é enorme e logo ela aparece no corredor correndo em direção a ele. O Paul chuta primeiro para causar alguma estabilidade, e o peso faz com que a maioria das criaturas caia pelo chão. Algumas criaturas ainda conseguem ficar, mas os adolescentes correm para matá-las, antes que machuquem o Paul, que fica impressionado com o trabalho em equipe do trio. Depois disso, os adolescentes e Rocco correm pro freezer. Em vez de segui-los, o Paul fecha a porta e fica para ganhar tempo. O grupo se esconde dentro do freezer enquanto o Paul lembra do dia em que segurou seus bebês com força, dizendo que tudo ficaria bem. Uma nova horda de criaturas aparece e o Paul as distrai até que a pilha de móveis finalmente exploda, fazendo a casa inteira desmoronar e pegar fogo. O freezer começa a rolar e continua por vários minutos. Quando finalmente para, os adolescentes saem e procuram desesperadamente pelo seu pai nos escombros. Mas de repente uma criatura pula. O grupo corre pro carro e parte enquanto o monstro os persegue. Coberto de fogo, os tiros da Charlotte não têm efeito. Então quando o monstro chega perto, ela o golpeia com a arma. Alguns quilômetros depois, o grupo para o carro e olha para as estrelas. Algo que eles nunca tinham visto antes, porque sempre ficavam dentro de casa durante a noite. Na manhã seguinte, o grupo retorna para casa e decide que não querem reconstruir o mesmo lugar. Depois de reunir todos os suprimentos que puderam encontrar, eles enterram todos os entes queridos e dizem um último adeus. Depois disso, os 3 adolescentes e Rocco saem no carro com a esperança de encontrar um novo lar nas fazendas do vale. Então tudo é finalizado.